simples para a gente conseguir controlar principalmente o gasto do cliente. Controlar não, conseguir apresentar para o cliente o gasto que ele vai ter e a diferença que ele vai ter de consumo com o nosso equipamento e com os outros equipamentos. Às vezes o pessoal não consegue entender como fazer esse cálculo, às vezes parece muito difícil, e a ideia é só fazer ele de maneira bem simples, tá? Então eu vou aqui abrir minha tela. O que eu tenho desse cliente já? Eu vou compartilhar minha tela e vocês vão começar a ver minha tela aqui. O que eu já fiz para esse cliente, para vocês entenderem? Eu já montei a carga térmica dele, então eu tô com a carga térmica dele toda montada. Eu já tô com ela pronta. Então eu vou vir aqui, ó, cadê? Ele é o Diego não. Ele não é Diego não. Ele é o Felipe. Então eu vou abrir primeiro o resumo da carga térmica dele. Vocês estão vendo minha tela? Tranquilo. Então, tá. Esse daqui é o resumo da carga térmica dele. Então são dois ambientes. Um é o quarto da filha, que está dando um equipamento de 9.000 BTUs, e um é o quarto do casal, que está dando um equipamento de 12.000 BTUs. O que eles me falaram quando a gente começou a falar desse equipamento? Ele deixou bem claro, falou assim, ó, eu vou usar ele porque eu preciso eu vou usar ele só à noite, a princípio, mas tendo ar-condicionado em casa, talvez a gente use ele durante o dia. Então eu combinei com ele que eu ia fazer um cálculo em cima de 8 horas, tá? Eu tenho uma planilha que eu vou passar para vocês no detalhe, quando a gente for passar como faz esses cálculos. Inclusive nós vamos fazer uma planilha junto. Eu vou abrir essa daqui. É uma planilha que eu montei, mas ela é uma planilha que, sem a gente ter a explicação dela, não serve muito. Então eu vou usar ela só como referência para mim hoje. E aí eu vou montar uma dessa com vocês, tá? Então aqui eu tenho já 3 equipamentos de 9.000 BTUs nela, que é o GRI, o LG e o Daikin. Então o que eu faço aqui? Em primeiro lugar, eu tenho que saber o consumo do equipamento. E para eu saber o consumo do equipamento, eu tenho que ir lá no site do Inmetro. Procurando no Google é muito fácil, a gente está no site do Inmetro. Se você botar um Google assim, ó, no Google você colocar assim, tabela Inmetro ar condicionado, ele já vai abrir a última tabela do Inmetro. Ele abriu aqui, a gente clica no link, nós vamos vir. Essa daqui é a tabela ó, de 2 de agosto, a última tabela do Inmetro. A gente pode puxar ela aqui como Excel ou aqui como PDF. Eu gosto de trabalhar com Excel porque eu consigo filtrar. Então eu vou pegar ela no Excel. Você vai ver, ele acabou de mandar aqui para minha máquina. Eu tenho muita tabela porque eu baixo essa tabela 2, 3, 4 vezes por mês. Agora ela vai abrir aqui. E aí nós vamos pegar o consumo dessas máquinas. Eu estou mexendo com 2 máquinas. Vou mexer com a Daikin EcoSwing. Vou mexer com a GRI G-Top e vou mexer com a LG Dual Inverter, não a Compact, tá? Então aqui a primeira coisa que a gente faz, deixa eu liberá-la aqui. Vou liberar aqui a tabela só para eu poder deixar maior os números para a gente enxergar. Pronto. Então aqui a primeira coisa eu vou filtrar o que eu quero. Vamos começar com a Daikin, embora tá preenchido lá. É bom vocês verem como que a gente faz. A gente vem aqui em Daikin, filtra, veio o Daikin, aqui é split. E aí a gente vai fazer assim. Eu quero o de 9.000 e o de 12.000, que é o que esse nosso cliente ele pediu para eu fazer. Então, cadê? 9.000 e 12.000. 9.000 e 12.000. Pronto. Como eu sei qual máquina que é a minha, fica mais fácil, tá? Então a gente vai até, ó, a gente vai correr toda a tabela até lá no final vai ter o consumo. Então aqui nós temos o consumo. Essa máquina de 9.000 BTUs é só
Frio ou quente fria, vocês vão ver que o consumo é igual, mas ela está dando, ó, 303 kW por ano. Então, o cálculo é um cálculo bem fácil, que eu vou fazer ele aqui manualmente para vocês verem. A gente faz como? A gente pega e calcula. 303 divide 2080. Então, essa máquina, ela consome por hora. Por que 2080? Porque para fazer esse teste, ele... Deixa eu fechar aqui, que senão não vai parar de chegar mensagem do pessoal. Bom, vou fechar aqui meu WhatsApp, senão vai ficar aparecendo. 2080 são as horas que foi testado esse ar-condicionado na prática. Então, se ele foi testado por saúde, se ele foi testado por 2080, a gente divide o valor anual por 2080, a gente chega nisso aqui, 0,145 kW. A gente vai vir aqui na planilha, aquela planilha aqui de teste, e vamos botar 0,145 de consumo, tá? O resto, ó, aqui e aqui, tá, aqui ele não tá considerando, igual ao anterior, pronto, só para automatizar ela, pronto, 0,145, deixa eu ver se essas aqui já estão feitas, não, aqui não, deixa eu fazer aqui igual, porque aí a gente consegue deixar ela mais ou menos automática. Esse cálculo aqui é um cálculo que eu faço, levando em consideração o quê? Só a tabela do Inmetro, e que a primeira hora ela vai gastar mais, as demais não, porque nós estamos falando aqui no inverno, e quando a gente fala no inverno o consumo é menor, nos outros dias no verão é maior. Por isso que essa tabela ela se divide assim. O cálculo que nós vamos fazer depois vai ser diferente, eu vou ensinar um cálculo seco. Eu não quero esse cálculo com tanta coisa não, porque senão pode acabar confundindo. Mas esse daqui é um cálculo que eu faço, eu vou chamar ele de avançado. Não é que seja avançado, mas é um cálculo que eu cheguei nesse número e eu acho ele muito satisfatório para a gente apresentar para o cliente, tá? Então, na hora que eu faço isso daqui, o que eu vou precisar? Eu preciso saber o quanto consome, o consumo de todas as máquinas. Aqui eu boto o tempo de uso, então ele me falou que à noite estou considerando que é 9 horas. E quantos dias por mês? Eu vou considerar 30 dias como se ele usasse todos os dias a mesma coisa aqui. No inverno, já parametrizei. Então, verão e inverno eu já coloquei aqui tudo. E agora nós vamos pegar da LG. LG Dual Inverter. Então, a gente volta para a tabela do Inmetro e vamos lá para LG. Tá dando para enxergar aí a tabela do Inmetro? Sim, sim. Ah, show. Então, aqui o que a gente faz? A gente apaga todos e vamos para LG. LG eu quero pegar do Dual Inverter, só que não é o R32, é o anterior, tá? O R32 eu não sei nem se tem nessa tabela, acho que ainda não saiu o Inmetro dele. Foi registrado, mas não saiu, ó. Não tem, só tem o 410 ainda. Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz aquela hora com a Daikin, ó. Só 9,12. Vamos correr aqui pro lado, ó. Então, a LG de 9, ó. O consumo dela, da LG de 9, é 396. Então, a gente abre aqui a calculadora, a mesma coisa que nós fizemos com a Daikin, vamos dividir por 2080 esse 396. Então, 396 divide 2080. Tá dando 190. A gente vai lá na planilha, que a gente está calculando tudo, e põe 190. 0,190. Fechou. E agora a GRI. O GRI G-Top Inverter, ele já está nessa tabela. Vamos só ter que achá-lo. Ele não estava quando eu montei essa tabela a primeira vez. Mas agora eu acho que ele já está. Então a gente vem aqui no GRI. Ok. O GRI 410 de 9.000 Marcos, BTUs. você está comparando equipamentos de mesma potência, né? Mesmo potência. Primeiro só 9.000 BTUs. O GRI, ó, tá dando 392. Esse daqui de 362 é o tal do GTEC que nem existe no mercado, tá? Por isso que eu nem considero ele. A gente considera aqui 396, tá dando o GRI. Então vamos pegar aqui nossa calculadora. 396 divide 2080. Tá dando 0,190 também. Então a gente vem aqui na nossa planilha e botamos aqui 0,190, que é o G-Top. Pronto. Então aqui já está calculado todo o consumo. Deixa eu ver uma coisa só. Eu vou deixar essa planilha automatizada só para puxar aqui de cima, que aí eu vou depois arrastar pro do lado. Aqui pro de cima.
e aqui pro de cima. Na hora que eu faço tudo aqui, eu já tô com ela feita. Aí aqui com esse de cima, aqui com esse de cima e aqui com esse de cima. Prontinho. Ju, atende para mim, Cris? Cris, me dá só um segundinho que a Ju vai te atender. Você atende para mim? Então, gente, na hora que a gente chegou aqui, o que acontece? Nós temos aqui o diferencial de consumo anual. Vai estar diferente o consumo anual das máquinas, é que a gente começa a conseguir defender o nosso equipamento para os nossos concorrentes. Enquanto anualmente o Daikin vai gastar 298 kilowatts, o LG vai gastar 391 e o GRI vai gastar 391. Tá dando uma diferença aqui anual de R$100 na máquina de R$100, de 100 kW, que dá R$100, né? Na máquina de 9.000. Vamos fazer a mesma conta aqui para o de 12.000. Nós estamos, o legal disso daqui é saber que a gente está comparando máquinas inverters novas, tá? Essa conta, quando a gente faz considerando a máquina antiga do cliente, que a gente quer oferecer um retrofit para ele, ou a gente quer oferecer alguma coisa nova e ele tem uma máquina on-off, essas diferenças são acima de 50%. E isso dá muito resultado quando a gente está tratando com cliente que, por exemplo, indústria, vira muito. Espera aí que não está liberando aqui eu mudar esse trem. Eita, não está mudando. Espera aí. Eita, permitiu. Deixa eu permitir mais alguém entrar aqui. Permitir. Permitir. Beleza, vamos abrir aqui. Pronto. Então, nós estamos aqui. Então, agora nós vamos fazer a mesma coisa com o GRI, tá? Então, o GRI, 12.000 BTUs. Então, a mesma coisa que nós fizemos com o LG, nós vamos fazer aqui com o GRI. Nós vamos comparar os consumos, só que de 12.000 BTUs. Como a gente vai comparar? A gente vai pegar o Inmetro, a tabela do Inmetro que está aqui em segundo plano. E vamos começar pelo GRI que já está aqui aberto. A gente quer o GRI de 12.000 BTUs. Sendo que a gente sabe que não pode ser o GTEC, porque o GTEC nem existe. Eles não vendem essa máquina no mercado ainda. Ó, tá dando 528 GRI. Então, 528. Abrimos a calculadora. 528 divide 2080. Tá dando 0,25 o consumo desse GRI. A gente diminui e botamos aqui 0,25. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos. Aqui só para deixar automatizada essa planilha aqui para a gente mexer nela depois. E aqui a mesma coisa. Pronto, ela já vai comparando tudo. Agora vamos no LG. O consumo do LG... Cadê? Aqui. O consumo do LG de 12.000 BTUs. A gente pega aqui, marca, LG. O consumo do LG, eu não sei se vocês já olharam a tabela do Inmetro ou não, mas o LG que tem aqui na tabela do Inmetro é um nano. Tanto que esse consumo, a gente, depois que a gente vai fazer esse cálculo para o cliente, a gente vai apresentar a diferença de preço. E aí, o nano é mais caro. Então, a gente tem que avisar, inclusive, o cliente disso. O nano é o mais caro, não é o mais barato. É o preço do Daikin. 484 dividido por 2080. 0,23. Então, aqui vai dar 0,23. Vamos só automatizar aqui a planilha, porque como eu vou passar para vocês ela, é bom... Ah, peraí, que eu não mexi aqui. Deixa eu só copiar aqui, colar aqui. Como eu vou passar ela para vocês, terminando aqui eu vou botar lá no grupo e pedir pro pessoal dar uma assistida se quiser ver. Igual a essa daqui, pronto. E agora nós vamos no Daikin. Daikin a mesma coisa. Podem ver no Daikin, depois eu vou botar no Daikin, vocês vão ver que eu não estou pegando o consumo da mais baixa. Por quê? Porque eu já conheço as referências de core e o consumo mais baixo da Daikin é da X-Wing Smart Gold, que ela ainda não está no mercado. Ela vai estar no mercado a partir de dezembro.
Então a gente não está considerando ela ainda, que é essa daqui, ó. A máquina, essa máquina aqui, ó, com 263. Essa daqui é a nova máquina da Daikin. Ela ainda não está no mercado, por isso que a gente não está levando ela em consideração. Nós estamos levando só a Smart, a AppSwing Smart, que é essa daqui. Agora, a de 12 mil, ela tem um consumo de 404. Se vocês vierem aqui na tabela, vai ver aqui, ó, máquina de 12 mil BTUs, 404. A Daikin, 404 dividido por 2080. Então a Daikin, ó, tem 194 de consumo essa máquina. Então a gente vem aqui no Daikin e colocamos 0.194. Vamos deixar automatizada novamente a planilha. Igual. Como eu chego nesses números de economia da segunda hora, terceira hora? Isso daqui é referente aos estados do Sudeste, Sul e Sudeste. Então, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Se a gente for mais ao norte, essa relação diminui, tá? Então, esse daqui é levando em consideração só esses estados. Olha só. Enquanto a diferença de consumo de uma Daikin, aí agora que a gente tem as diferenças de consumo, a gente pode fazer o seguinte, ó. A Daikin, se a gente pegar, peraí, a diferença de consumo, fazer embaixo de cada uma delas, ó. Nós vamos só falar da linha aqui anual, tá? Então, ó, a Daikin com a LG 9000 BTUs, a diferença de consumo tá dando, eu vou fazer isso daqui, ó. Tá dando 92 kW. Com a Agri, peraí. Não, faz a conta errada aí, não acaba com nós. Igual a essa menos essa. Com a Agri 92 kW. Agora vamos ver na de 12 mil BTUs. Com a LG Nano, tá dando. Pera, tem que arrastar isso aqui. Com a LG Nano, tá dando 61. E com a Agri tá dando 96. Tá? Então esses aqui são as diferenças de consumo que a gente vai apresentar para o cliente. Com esse cálculo feito, o que eu falo para o cliente? Ó, de todas as máquinas que a gente está falando, a mais eficiente é a Daikin, porque ela gasta menos, todas as outras vai ter um acréscimo. Mas eu preciso te apresentar o número de custo dessas máquinas. Então, o que eu faço com ele? Que eu vou fazer só rápido para não ficar cansativo, mas eu chego aqui e faço um orçamento. Então eu vou fazer um orçamento, vou fazer no meu nome mesmo para não dar muito trabalho, para a gente ver diferença de valores. Por quê? Eu vou defender a diferença de valores e vou defender com o cliente também, depois que eu defendo diferença de valores, eu vou defender durabilidade, garantia, tudo isso. Mas primeiro eu tenho que defender a diferença de valores. Então eu vou botar aqui no meu nome, só para ficar fácil. Essa daqui é a plataforma da Dias, é a que eu mais uso. É o distribuidor com quem eu tenho mais facilidade de usar. Então eu falo com ele. Vou botar aqui um telefone aleatório. E o CEP da minha casa. Só para abrir aqui. Não. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa. O que é aqui? Ah, o telefone, faltou um número. 974. Pronto, agora vai. Ah, tá de sacanagem que agora tá... Ah, foi. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, eu sempre coto para os meus clientes em 8 vezes, porque um diferencial depois que eu falo para ele é se ele quiser comprar à vista, ele vai ter desconto. E vou cotar aqui uma máquina primeiro de 9000 BTUs. Então, a Daikin de 9000 BTUs, ela tá saindo por EcoSwing 2.459. 2.459.
Deixa eu rodar aqui. Beleza. Agora eu vou pegar uma Daikin de 12 mil. De 12 mil BTUs. Na hora que eu pego aqui a de 12 mil, tá saindo 2.749. E agora eu vou pegar a LG ou a GRI? Qual que é a primeira? GRI. Vou pegar aqui a GRI de 12 mil BTUs. E eu vou botando tudo isso daí no mesmo orçamento, porque eu quero depois apresentar para ele as diferenças do orçamento. Ó, a GRI de 12 mil BTUs, G-Top tá saindo 2.495, só que eu não tenho, só tenho ele sob encomenda. Então eu já vou nessa outra GRI aqui. Essa daqui é quente frio, depois eu explico, mas ó, só aqui, tem que ir nessa mesmo, não tem como. Vou pegar essa quente frio, porque a outra, quando tá sob consulta na Dias aqui, não necessariamente vai ter isso daqui lá na mão. Deixa eu pegar a LG. Oh, pegar a LG não, pegar a GRI 9, né? Pegar a de 12. Pegar a GRI de 9 mil. A GRI de 9 mil, a gente vai ter... Puta, também aqui não tem, tá sob consulta. Mas qual que é a inverter? Tá aqui, ó. Sobre consulta, vixe. Nenhuma delas vai ter essa daqui, só 2.256. Então, deixa eu gravar só esse número aqui. 2.256. Eu tenho que ter esse número aqui na cabeça. Deixa eu fazer aqui. Essa daqui é de 9 mil. De 9 mil GRI. 2.256. E agora nós vamos para LG. Esse comparativo, gente, para vocês entenderem, esse comparativo eu mando, o cliente me paga para eu fazer esse comparativo para ele, tá? Quando eu faço carga térmica para o cliente, eu cobro, eu não faço de graça. Antes eu fazia de graça, ele pegava minha carga térmica e levava lá no concorrente. Hoje em dia ele quer carga térmica sem crise, mas vai pagar, não é de graça. De graça eu não faço mais não. Vamos ver qual LG que tem. Tá certo. Não, porque não adianta, você faz toda a expertise da carga térmica e o cara vai e leva para o concorrente, é embaçado demais, né? Ó, não é nem esse LG que a gente tem um Nano e a Dias, ela já tirou o Nano de linha porque ela já botou o R32, que não tem nem as medições dele, mas vamos considerar esse 0,90. Vamos considerar aqui esse 2099, mas aqui 2099 e agora a de 12 mil BTUs. Vamos botar aqui a de 12 mil BTUs. Pronto, a de 12 mil BTUs, deixa eu ver aqui, ó, mesma coisa, mas aqui ó, tem a Nano, quente frio, mas é a Articool. Não tem nem a Nano de 12 mil BTUs. Mas vamos aqui, vamos levar essa daqui que é 2.649. Eu vou colocar essa daqui à mão lá. Cadê? Aqui. Então a gente vem lá na LG 12 mil BTUs e colocamos aqui a mão. Então agora vamos só preencher os valores aqui para a gente ter a referência, tá? Então, como eu usei tudo lá na plataforma da Dias, eu tenho todos eles aqui embaixo. Eu vou pegar aqui, ó. A Daikin 9 mil BTUs está saindo por 2.459. Então nós já vamos colocar lá. 9 mil BTUs está saindo por 2.459. A LG 9 mil BTUs. Pega lá os. Cadê? Aqui. LG 9 mil BTUs. 2.099. 2.099.
a Daikin de 12.000 BTUs. A Daikin de 12.000 BTUs saindo 2.749. E a grid 12.000 BTUs, a grid 2.000 BTUs, 2.620. Então, gente, olha só, agora eu vou subir um pouquinho aqui minha tela só para tirar o reflexo. Então, olha só o que acontece. Eu tenho os preços e as comparações de eficiência. Então, o que isso vem a dizer? Vem a dizer que a Daikin, ela é mais cara que a LG, agora nós vamos botar aqui preço, igual a Daikin é mais cara que a LG. Opa. R$360, enquanto a GRI é mais cara, a Daikin é mais cara que a GRI. Eita, peraí, o que deu de errado aqui? Igual a esse menos esse. Ah, peraí que esse daqui tá como... Preciso fazer ele virar número. Aqui já virou tudo número. Agora virou, pronto. Só copiar aqui a fórmula para ficar fácil. Então, ó, a GRI é mais cara que a Daikin, é mais barata que a Daikin, R$200, enquanto a LG é 360. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Esse menos esse. Vou fazer a mesma coisa aqui. Isso. Só copiar aqui. Igual a esse. Opa. A esse menos esse. Pronto. Então, ó, enquanto a GRI, ó, enquanto a LG de 12.000 é R$280 mais barato e a GRI 128. Então a conversa com o cliente é assim, ó, a diferença de uma máquina para outra aqui, e aí eu faço uma conta bem simples, eu faço o que? Eu faço payback. Então a diferença, se você comprar uma Daikin, como que eu faço ela? Ó? A Daikin se paga em 3,88 anos. A partir de 3,88 anos, se você tem uma Daikin, ela já está se pagando. Como a gente sabe que a vida útil de um aparelho Daikin é acima dos 8 anos, eu diria que é 10. Eu tenho equipamento que eu instalo que é 10. Mas, vamos falar acima dos 8 anos. Ela se paga no decorrer do tempo. Então, vale a pena comprar a Daikin. A mesma coisa comparada com a GRI. Se a gente vier aqui, vamos fazer o mesmo cálculo. Então, esse daqui é um cálculo do quê? Nós estamos fazendo um cálculo de payback. Investindo na mais cara, em quanto tempo ela se paga. E aqui a gente tem um problema muito sério, que vocês devem ter, igual eu tenho, né? Que a LG, ela tem mil equipamentos no mercado, daqui a pouco falta peça, daqueles rolos todos que a gente conhece que a LG é boa nisso, né? Tanto que eu arrumo briga com eles por causa disso. Eu falo para eles que a gente não precisa disso. Aonde? Enquanto negócio. Comparada à LG, a gente tem um payback de 4,52 anos e com a GRI um payback de 1,30 anos, 33 anos. Então é assim, todas elas, a diferença se paga ao longo do ano. Se a gente for pegar pela vida útil do equipamento, se a gente for arredondar a vida útil de 5 anos, considerando vida útil de 5 anos, esses equipamentos, todos eles se pagam antes. Então,
no ano, né, no decorrer dos anos, a Daikin acaba sendo mais barata que todas as máquinas, uma vez que ela é mais econômica. Terminei, gente. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Sobre todos esses cálculos? Vou até salvar essa planilha porque eu vou mandar no grupo. Vocês têm alguma dúvida sobre esses cálculos? Se tiver, abre o microfone ou manda no chat aqui que eu já vou vendo aqui e vou tirando a dúvida de vocês. Yura, pode falar. Marco, você foi falando, eu não consegui acompanhar, mas eu fiz uma planilha aqui similar. Aham. No mesmo. É. Só que ao invés de estar na vertical, está na horizontal. E Aham. aí, só para entender ali, o consumo que você pega ali, você põe 0, ponto. Vamos pegar o primeiro Daikin lá, consumo 0,145. Isso. Você pegou lá, como é que você fez a referência mesmo? Eu Você vai peguei na tabela do Inmetro. Tô Então, com ela vamos na tela voltar aqui, tabela do Inmetro. para a tabela do Inmetro. O que eu Aham. faço? Primeiro eu filtro o Daikin. Uhum. Aí é que eu fiz os dois juntos, mas se você vier aqui, você faz Daikin e aqui você filtra 9.000 BTUs. Perfeito. Aí você vai precisar pegar a referência, que eu já tenho a referência de cor, que é essa primeira, porque eu uso ela para quando eu coloco as minhas notas lá no clube do instalador. Ó, aí ó, vem aqui o consumo, 303. A gente vai pegar esse 303, a gente pega a calculadora, 303 divide 2080, dá o 0,145, que a gente preenche aqui. Esse 2080 que você está dividindo é o quê? É o tempo que essa máquina foi testada para chegar nesse resultado. Ah, tá. Tá? Aqui vocês veem que eu preparo, ó, eu tenho diferença aqui entre primeira hora e a partir da segunda hora, tá? Isso daqui, por quê? Porque eu estou considerando inverno e verão e estou considerando sul e sudeste. Quando a gente fala de nordeste, a gente zera, a gente vai zerar tudo e vai ser tudo igual. Se a gente botar tudo igual, as diferenças aqui são maiores. Eu vou mostrar para vocês, não vou salvar, tá? Só vou mostrar para vocês como fica. Igual de cima. Por que a diferença tende a aumentar? Porque a gente não está considerando que a energia baixa. E se você falar, Marco, pô, eu não fico confortável em falar que a diferença é que na segunda hora o ar-condicionado é quem gasta menos. Gente, não tem problema. Ótimo. Tá vendo o quanto aumenta aqui, o quanto aumenta aqui a diferença e o quanto cai o payback. A gente pode usar dessa forma também, não tem problema. Porque a gente está considerando que a máquina vai consumir a mesma coisa durante todo o tempo de uso dela. É que eu cheguei nisso daí estudando porque a carga térmica, ela respeita o quê? Respeita a incidência solar e depois, conforme vai caindo a temperatura das paredes, entendeu? Por isso que a gente faz esse cálculo. Mas, se vocês quiserem usar cálculo cheio, você viu que a diferença aumenta. E eu também tenho uma outra coisa. Toda vez que eu falo de consumo, eu tenho no bolso uma margem. Eu deixo sempre uma margem de 20% de perda. Por quê? É o coeficiente técnico, né? Eu prefiro chamar coeficiente de engenharia ou o coeficiente de perdas, né, Yura? Que a gente chama quando a gente está mexendo com queda de tensão. Ou eu chamo particularmente de coeficiente de cagaço. Para não ter erro, a gente considera sempre a mais. Sempre vai gastar mais do que a gente promete ao cliente. Sempre vai gastar menos do que a gente promete ao cliente. Assim não tem como ele falar, vocês prometeram um resultado que não deu. Aqui não, aqui a gente mostra que o resultado chegou. Gente, alguém tem alguma dúvida? Aqui, olha, vai dar maior a diferença aqui. Pera aí, que eu vou fazer da maior a diferença aqui, porque aqui tem que ser 30 dias. O payback ele tá em anual ou... Anual. Como é que tá a fórmula aí, Marco? Só Tá para não anual. arrumar Eu peguei um pelo outro e... Cadê? Eu dividi um pelo outro só, então tá anual o payback aqui. Porque aqui o resultado tá em anual. Beleza. Payback tá anual também. Aí no payback anual a gente vê que todos eles, ó, todos os paybacks são abaixo de 4 anos, gente.
Abaixo de 4 anos, a gente sabe que uma máquina Daikin, ela resiste muito mais que isso. Então, por aqui eu consigo falar para o cliente que a máquina Daikin ela é mais barata que as outras. Por quê? No decorrer dos anos, ela se torna mais econômica. Sem falar, lógico, quando a gente vai falar disso daí, quando a gente vai comparar, a gente fala que a tubulação da Daikin é menor quando é uma obra, que a Daikin é mais silenciosa. A gente fala tudo isso daí, mas dependendo da fase que está vendo. Certo? Alguém mais tem alguma dúvida? Mais alguma dúvida, Yura? O que é aquele 92,74 ali embaixo Aqui é dos a valores das diferença de máquinas? consumo. Diferença de consumo. Ah, tá. E eu estou considerando o quilowatt aqui R$1, né? Que é o quilowatt aqui do estado de São Paulo. Que esse cliente aqui é da cidade de São Paulo. Vamos ver na planilha aqui. Bacana, bem completo, né? Você viu? E não é muito Bacana. difícil, né? Eu só quis mostrar para vocês. Vocês viram, nós fizemos isso daqui em meia hora. E eu explicando. Quando você tem esses números na mão, fica bem mais fácil. E a intenção é entregar para vocês esses números prontos. Tanto que quando a gente fizer para todo o nosso grupo, nós vamos marcar uma live à noite. Depois que todo mundo trabalhou lá pelas 7 horas. Onde eu vou abrir e vou aprofundar nesses números. E a planilha ela vai ficar tão completa que vai ficar mais fácil até de vocês estarem apresentando ao cliente. A ideia é que o cliente nunca tenha dúvida desses nossos números, entendeu? Por isso que eu já pinto aqui coloridinho, já vou fazendo tudo. Dá para fazer até da 18 mil com essas. Tudo, dá para fazer em todas, até 24, a gente consegue fazer Sky Air, a gente consegue fazer todas, por quê? Desde que a gente tenha a medição aqui no Inmetro, e no Inmetro, deixa eu diminuir aqui para vocês verem, nós temos, aqui nós filtramos, deixa eu desfiltrar. Nós temos aqui todas as máquinas e todas as marcas. Então aqui a gente consegue entregar para o cliente qualquer comparação. Se o cliente está em dúvida sobre um Ventisol, a gente entra aqui, Britânia, Electrolux, a gente tem todos eles aqui. O que às vezes a gente tem dificuldade é identificar qual que é. Então o que a gente pega? A gente pega esses códigos aqui, ó. Esses dois códigos aqui, se a gente jogar no Google, vem qual máquina que é. E a gente usa ela. Quando eu faço esse tipo de comparação, eu consigo fazer a substituição muito facilmente de máquinas convencionais para máquinas inverter, de indústrias, empresas e até residencial. Eu provo para o cliente que vale mais a pena trocar a máquina por um Daikin. E aí é muito mais negócio. Alguém tem alguma dúvida, gente? Então, já que não tem, eu vou encerrar por aqui, tá? Vou salvar. Isso daqui eu vou colocar esse vídeo no YouTube. Eu vou subir ele no YouTube e já vou passar para vocês o link para vocês verem essa comparação, para vocês terem. Isso aí vai estar lá no grupo. E vou mandar essa planilha também no grupo. Eu só vou explicar que essa planilha que foi preenchida, se alguém quiser entender a planilha melhor, vai ter que dar uma olhada no vídeo. Mas eu vou soltar ela lá só para ter. Isso daqui é só um gostinho do que nós vamos fazer profundamente. Isso daqui é só uma amostra, porque eu quero que vocês entendam essa planilha de maneira excepcional, para quando qualquer cliente perguntar para vocês o que precisa fazer de cálculo, vocês saberem aqui fazer o cálculo e entregar para o cliente qual que é a melhor solução para eles, tá bom? Gente, muito obrigado, obrigado a todos vocês. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Essa live foi gravada exatamente para a gente conseguir